No dia 11 de março de 2020, a OMS determinou que o estado de contaminação pelo Covid-19 tratava-se de uma pandemia. Diante disso, no dia 17 de 3 de 2020, a CNJ emitiu a recomendação número 62 aos tribunais e aos magistrados para adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo. Os artigos da Recomendação 62 da CNJ aconselha e recomenda aos tribunais e também aos magistrados que os mesmos revisem e reavaliem as prisões já proferidas, tendo assim evitar o hiperencarceramento e também o risco epidemiológico, bem como não expor a vida dos próprios presos e também dos agentes públicos. Dessa forma, visa-se a aplicação de medidas socioeducativas em regime aberto e concessão de saída antecipada nos casos previstos em lei. Tudo sob análise de cada caso e do magistrado. As mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até 12 anos ou crianças com deficiência, além de idosos, indígenas e deficientes por si só, são pessoas do grupo de risco, são pessoas qualificadas para essas medidas. As recomendações feitas pelo CNJ não estão sendo seguidas pelos tribunais, juízes, magistrados. E os casos de Covid-19 nos presídios estão tendo um grande aumento, sendo também registrado as infecções não só nos presidiários, mas também nos funcionários que trabalham lá. E alguns casos estão levando até a morte. Então, dessa forma, está ferindo os direitos humanos, pois os presos precisam de uma estadia digna e com um tratamento adequado, e também os profissionais que trabalham lá. Se os tribunais e os juízes seguissem essas recomendações do CNJ, talvez esse cenário que está acontecendo pudesse diminuir, pois existem orientações para o contágio não se expandir. E o Estado tem o dever de garantir a saúde das pessoas, mas o que está acontecendo é que as mortes estão aumentando e as contaminações em penitenciárias também. Então, tudo isso é devido à falta de cuidado, à falta de higiene, à superlotação. Por isso, o que podemos tirar de base dessa situação é que o que está sendo violado é os direitos fundamentais do indivíduo. E o combate ao vírus também deve levar em conta a situação dos presídios. Então, como exemplo, há o caso de um deputado federal de 77 anos, que ele acabou falecendo no presídio por conta do vírus, do Covid-19. Ele era portador de diversas doenças, como hipertensão e diabetes, e ele tinha sido condenado a 13 anos e 9 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sua defesa pleiteou perante o STF a sua soltura. Entretanto, o pedido foi negado e ele permaneceu no presídio, onde ele contraiu a doença também. Ele permaneceu até sua morte. Bem, um outro caso é de um jovem de 28 anos, que ele foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão por portar uma pequena quantidade de maconha, e ele acabou contraindo o Covid-19 no presídio. Ele permaneceu neste presídio até o momento do seu óbito, mas a sua defesa antes, previamente, tinha requerido a sua soltura 3 vezes ante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Dessas 3 vezes, as 3 foram recusadas pelo órgão. Dessa forma, os direitos dos presos estão vinculados aos direitos humanos, bem como os direitos fundamentais, previstos na nossa Constituição como cláusulas pétreas. Além disso, o direito penal nos traz também a proteção aos bens jurídicos, que se trata dos valores específicos aos quais a sociedade elegeu como fundamental importância, como exemplo, o direito à vida, à liberdade, à honra, à propriedade. Dessa forma, os bens jurídicos servem de base material para a tipificação dos tipos penais. Diante disso,
fica evidente que quando os tribunais e os magistrados vão em discordância com a recomendação da CNJ, eles também estão indo em discordância com os direitos humanos, ferindo os direitos fundamentais constitucionais e os bens jurídicos dos indivíduos em situação carcerária.